Olá, queridos, a graça e a paz. Rosiane aqui mais uma vez, vim gravar esse vídeo, um vídeo muito, mas muito especial. Eu tenho certeza, se você assistir esse vídeo até o final, esse vídeo ele pode mudar a sua vida, ele pode mudar a sua história. E eu falo isso com convicção, com certeza daquilo que eu estou falando, porque quem fala aqui com você é prova viva disso, do amor de Jesus, da transformação que o Senhor fez na minha vida e Ele quer fazer isso na sua vida. Então eu te convido, querido ou querida, fique comigo até o final desse vídeo e seja abençoada em nome de Jesus, amém? E antes de começar na palavra, eu quero dar um breve testemunho bem rápido aqui da minha história, né, para você que vai estar vendo hoje. Eu fui resgatada pelo Senhor. Eu estava em um momento da minha vida muito difícil, cheguei a entrar em depressão, né? Estava desempregada, estava sem amigos e eu fiz uma oração para o Senhor. Eu sou do Pará, né? Atualmente eu moro em Paraopebas, mas na época, antes de vir para Paraopebas, eu morava em Marabá, Pará. E eu lembro que eu estava vivendo uma vida totalmente desregrada, totalmente descontrolada, saía muito para festa, eu gostava muito de dançar, de sair. E eu lembro que eu começava às vezes na quarta-feira e saía para festa, mas você que vive essa vida ainda, você sabe que existe um vazio quando você chega daquela farra, quando você consegue ficar acordada, ou se não no outro dia você começa a se analisar, né? Você começa a sentir um vazio tremendo dentro de você. E eu, lá mesmo em Marabá, eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, eu não quero mais isso para minha vida, eu não quero mais passar por isso. Era desvalorizada, tinha relacionamentos que não me valorizavam, e eu sempre tive um sonho de ter uma família, de construir, já estava na idade também de construir uma família. Eu lembro que eu fiz essa oração para Deus e vim para Paraupebas, ainda comecei a frequentar aqui algumas festas, mas logo o Senhor, Ele começou a trabalhar na minha vida e eu vim para os pés do Senhor. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus, contando testemunho do que o Senhor fez na minha vida, da restauração que o Senhor fez na minha vida, do resgate, da limpeza, da purificação. E hoje eu estou aqui falando do amor de Jesus, falando desse Deus tão perfeito, que ama-me, ama você, e Ele quer fazer esse resgate. Então esse vídeo é sobre salvação, salvação da sua alma. E eu quero te fazer uma breve pergunta. Antes de eu fazer uma pergunta, eu quero ler aqui na palavra alguns tópicos sobre salvação, para você se situar. Talvez você não sabe ainda o significado. Então eu quero te pedir, queridos, abra o seu coração para essa palavra. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, porque não sou eu, Rosiane, mas é o próprio Espírito que convence. E a salvação, com esse título, fala assim: aqueles que recebem a salvação se tornam filhos de Deus. Está lá em João 1:12 ao 13. Se você quiser anotar aí também depois para estar lendo, para estar mesmo conhecendo a palavra, esse Deus, o que o Senhor fala sobre salvação. A salvação, queridos, é uma obra do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. Então não vai ser eu, Rosiane, que vai te salvar. Eu não tenho esse poder. Mas isso é obra do Espírito Santo de Deus. Tá lá em João 3:1-16.
Crer e confiar em Jesus Cristo é a única maneira de você ser salvo. João 14:6. Depois eu te convido a ler o livro de João para você conhecer esse Deus, esse Jesus tão perfeito. A salvação, ela inclui um relacionamento com Deus. João 17:1-5. Receber a salvação significa que devemos nos afastar dos pecados. Está lá em Atos 2:37-38. A salvação, querido, ela não pode ser adquirida. Ela é um presente de Deus para mim e para você. Escute isso. A salvação, ela é um presente que o Senhor tem para nós. Porque a palavra diz que todos pecaram, todos estavam destituídos, estavam fora, separados do Senhor. Mas através do sangue de Jesus, do único Filho, Jesus Cristo, pelo sangue dele, você recebeu esse presente de se achegar ao Senhor, de receber de novo o título de filho amado do Senhor. Aleluia. Está lá em Romanos 6:23. Receber a salvação é algo simples e pessoal. Romanos 10:8-10. Talvez te falaram que precisa de um ritual, precisa de algo, sabe, grande. Não, a salvação ela é algo simples. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor, ele quer o seu coração. É só isso que ele quer. Ele quer que você entregue a sua vida para ele. A salvação vem pela graça de Deus. Efésios 2:1-9. A palavra diz que o nosso Deus, ele é um Deus bondoso. Ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus gracioso. Ele é um Deus misericordioso, que olhou para mim e para você quando estávamos ali sujos do pecado, quando estávamos ali totalmente separados do Senhor. E ele veio com a sua graça, com a sua bondade, com a sua misericórdia e nos resgatou através do seu Filho. A salvação, ela nos resgata do domínio de Satanás. É isso mesmo. Você, quando está fora da vontade do Senhor, quando você está afastado do Senhor, você está sendo dominado pelo inimigo das nossas almas, que é Satanás. E a palavra diz que a salvação, ela nos resgata do domínio de Satanás. Está lá em Colossenses 1:13-14. E por último, queridos, a nossa salvação foi obtida pelo sangue de Jesus. Como eu já falei aqui, está lá em 1 Pedro 1:18-19. Então, o Senhor, Jesus, ele pagou um alto preço por mim e por você. Ele pagou um alto preço para que nós fôssemos resgatados do domínio de Satanás. E eu quero te fazer uma pergunta aqui. Você sabia que existe uma herança valiosa para mim e para você? Talvez aqui na terra você não tenha tido nenhum recurso. Talvez os seus pais já morreram, não deixaram nada para você. Ou talvez você tenha trabalhado tanto e não tenha conseguido nada. Mas eu quero te dizer que isso não tem valor nenhum. Existe uma herança que ela não pode. Olha o que diz lá em Pedro. Eu vou ler aqui com você para você entender. 1 Pedro, capítulo 1 diz assim: para uma herança que jamais pode perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, para mim, para você, que mediante a fé
são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último dia. Então existe uma herança já guardada para mim e para você. Mas você precisa se achegar ao Senhor. Você precisa confessar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Essa mensagem de primeira mão é para aqueles que ainda não entregaram a sua vida para o Senhor. E talvez você está aí, sabe, se sentindo como se você fosse indigno. E nós somos, queridos, nós não somos dignos dessa herança, nós não somos dignos do amor do Senhor. Mas antes de você escolher o Senhor, Ele te escolheu. Você entende isso? O Senhor, Ele te escolheu. Ele escolheu te resgatar do pecado, para te entregar essa herança valiosa, que vale mais do que ouro, do que prata, do que qualquer recurso material que possa existir nesse mundo. Você entende isso? O valor que você tem para esse Deus tão perfeito. E seguindo aqui, queridos, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ei, tá passando por problemas? Tá passando por dificuldade financeira? Tá passando por várias provações na saúde? Você se encontra doente num leito de hospital ou com um ente querido seu doente? Talvez desenganado dos médicos. E queridos, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós vamos passar. A palavra nos diz isso, nós vamos passar por esses tipos de provação. Mas sabe, quando o Senhor Jesus voltar naquele último dia, naquele grande dia, se você tiver confessado o Senhor, se o seu nome estiver no livro da vida, você vai receber essa herança. Você vai ser, sabe, salvo. Você vai poder abraçar esse Jesus tão perfeito, a sentir o cheiro dele, a chamar ele de Pai. Você entende isso, queridos? Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado ao fogo, pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Aleluia! Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas talvez você esteja aí em cima do muro. Ou talvez você já um dia confessou o Senhor e está afastado dos caminhos dele. Volta. Volta hoje, queridos. Volta hoje. O Senhor, ele tem saudade. Ele te espera. Ele te espera. E talvez a palavra fala, queridos, que nós não podemos nos amoldar com esse mundo caído, esse mundo que já é do maligno, que já é dominado por ele. Eu tenho certeza que você tem visto aí quanta maldade está acontecendo. É pai matando filho, filho matando pai. As pessoas perderam o amor. Isso é porque o domínio de Satanás já está sobre o mundo, queridos. Mas o Senhor virá para nos resgatar. O Senhor, ele virá. O Senhor, ele virá. E aqui, ainda em 1 Pedro, o Senhor, ele nos chama para viver uma vida santa,
para viver uma vida, sabe, de busca, de entrega a Ele, de conhecer, de ter comunhão, de ter relacionamento com Deus, queridos. Lembra que eu falei no início que a salvação, ela é obtida pelo relacionamento com Deus. Você precisa conhecer esse Deus. E aqui fala assim no 14: como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, assim como os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Queridos, e talvez você possa estar me dizendo aí, mas é tão difícil. É tão difícil viver essa santidade. Queridos, eu não vou te enganar aqui dizendo que é fácil. Eu não vou te dizer uma mentira de um evangelho raso como muitos têm pregado aí. Não é fácil renunciar à carne, aos desejos da carne. Mas é possível sim, queridos. E existe uma herança, existe uma veste limpa, uma troca de nome esperando por mim e por você. A única maneira de não se amoldar outra vez aos maus desejos e manter a consciência de nossa verdadeira identidade. A nossa verdadeira identidade, queridos, é uma identidade que nos traz para perto, que muda o nosso caráter, que nos torna pessoas melhores. Essa é nossa identidade de filho amado do Senhor. E sabe, queridos, a palavra que fala como filhos fracos e dependentes, mas o Pai de quem dependemos é forte, amoroso, justo e perfeito. Queridos, se nós dependermos do Senhor, do Espírito Santo que Ele deixou disponível para mim e para você, nós iremos conseguir perseverar até o fim. Nós iremos conseguir perseverar até o fim. Até o fim. E por último, tá lá em 1 Pedro capítulo 2, fala assim: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano. Se livre, querido, de todo engano, de toda hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Aquilo que só a carne traz para você. Livre-se disso hoje. E como crianças, olha o que a palavra diz. Como crianças recém-nascidas que desejam aquele leite materno da mãe. Assim o Senhor fala para você e para mim hoje. Desejem, assim como uma criança deseja o leite da mãe. Desejem o leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam. Amém, queridos? Agora que você já sabe que o Senhor é bom, desejem esse leite espiritual. Deseje no seu coração, no seu espírito, conhecer esse Deus maravilhoso e tão perfeito. Queridos, foi tão difícil gravar esse vídeo. Eu tive tantos impedimentos. Meu tripé aqui deu problema, não quis funcionar, com muita luta e oração. Meus filhos, eu tenho 2 crianças pequenas, não queria ir para casa da avó para me gravar, e quando eles estão aqui, eles não sabem como é que é criança. Meu filho mais novo, pequenininho de 4 anos, não teve aula hoje, justo hoje que eu ia gravar esse vídeo aqui para vocês. Então, queridos, o inimigo, ele não quer que você chegue nesse vídeo. Mas se você chegar, assista até o final. E seja abençoado por essa palavra.
Se você está distante, volte hoje, da forma que você está. Se arrependa e volte hoje. E se você ainda não confessou o Senhor, confesse hoje. Confesse aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, vá no banheiro, se ajoelhe, faça uma oração de arrependimento ao Senhor e busque conhecer. Sabe, queridos, quando eu me converti, eu fui sozinha para a igreja. Eu chorava dia e noite. Senhor, eu preciso te conhecer. Sabe, eu estava ali desesperada em conhecer o Senhor. E sabe a oração que eu faço até hoje, queridos? Eu sempre faço essa oração. E onde eu vou, eu conto isso para as pessoas. Senhor, que eu desista de qualquer coisa, desista de um sonho material, um projeto, desista de algumas amizades, desista de qualquer coisa, mas que eu nunca desista de te adorar, de te louvar. Queridos, nós temos visto pessoas adoecidas com ansiedade, depressão, sabe? Mas o Senhor te chama hoje. O Senhor, Ele quer escrever hoje uma nova história para você. O Senhor, Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. E quando Ele, querido, te resgatar, quando você fizer o passo de ir para os braços do Senhor, quando você disser sim para Ele, confessar Ele como Senhor e Salvador da sua vida, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele não vai ter mais domínio sobre você. Ele não vai mais ter domínio sobre você, sobre a sua mente, sobre as suas atitudes. Então eu te convido hoje, queridos, faça isso, faça essa oração. Senhor, me recebe hoje como filho amado do Senhor. Escreve meu nome no livro da vida, Pai. Eu te confesso hoje, e na primeira oportunidade que você estiver, vá numa igreja mais perto da sua casa e confesse diante dos homens também. E eu quero te dar um manual aqui. Tá velhinha minha Bíblia, mas essa Bíblia aqui, queridos, essa Bíblia aqui, ela tem o ensino. Ela vai te direcionar para viver uma vida santa, equilibrada. E ela vai te ajudar também a conhecer esse Deus tão perfeito. Tá passando carro de som ali. Esse Deus tão perfeito e maravilhoso. Amém, queridos. Deus abençoe sua vida. E eu declaro que você não vai sair desse vídeo sem voltar para o Senhor e sem confessar o nome dele. Em nome de Jesus. Amém? E depois volte aqui para compartilhar, para testemunhar aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Deus abençoe a sua vida e a sua casa em nome de Jesus. Amém.